Olá pessoal, nós faremos agora a análise da obra Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática, de Luiz Carlos Freitas, uma obra publicada em 1995 pela editora Papiros. Como documento de apoio, nós utilizaremos a resenha elaborada por Maria Clarice Vieira. E neste documento, ela nos traz as principais ideias presentes nesta obra. E como de praxe nas resenhas, nós temos primeiramente uma informação a respeito do autor da obra, né? Maria Clarice nos traz a informação de que esta obra é resultado de tese de livre docência, defendida em 1994 na Unicamp, por Luiz Carlos de Freitas, né? E quem tiver curiosidade pode visitar o blog, né, do professor, no link que consta aí no vídeo de vocês, né? Ele tem um blog sobre avaliação educacional, um blog interessante, né? Traz várias informações, links para vídeos, relatórios, né? As publicações do professor, né? Então é um blog interessante e vocês podem posteriormente, né, visitar esta página e conhecer um pouco mais sobre a produção do professor Luiz Carlos de Freitas. Pois bem, vejamos alguns trechos da resenha, né? Logo no segundo parágrafo nós temos o seguinte: inicialmente, a proposta do livro, né, questiona a aparente identidade de discurso que, centrada no conteúdo, pode conduzir ao neotecnicismo, ou seja, um novo tecnicismo, revestido com ares progressistas. Em uma proposta de trabalho de pesquisa em didática, em 1987, o autor afirma que a pesquisa deve deslocar-se em direção à prática, utilizando observação e descrição sistemática apoiadas com métodos quantitativos e qualitativos, levantamento das pesquisas realizadas nesta direção, intercâmbio de procedimentos metodológicos e a realização de pesquisas destinadas a captar sistematicamente a dinâmica do processo pedagógico. Então, um conceito importante aqui que a gente pode destacar, né, é justamente o de neotecnicismo, né? Então, esse conceito de neotecnicismo viria justamente com esse discurso, né, pregado aí nas décadas de 80 e 90. E diante desta nova realidade, a década de 80, né, revestida aí de ares progressistas, né, qual seria o papel da avaliação, né? A avaliação neste contexto, né, nessa dimensão capitalista, né, ela viria para reproduzir o que já está acontecendo ou para transformar. E Luiz Carlos de Freitas, né, faz essa crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática nesses tempos, né, utilizando-se do materialismo histórico dialético. E vale lembrar que essa proposta do materialismo dialético, né, traz a ideia de que, da mesma forma como os seres, né, que participam da sociedade são moldados, né, por essa sociedade, ou seja, da mesma forma que eles sofrem influência desse meio, eles também influenciam esse meio. Esse materialismo dialético pode ser considerado como uma concepção filosófica, né, que defende a ideia de que os seres, né, tanto são modelados pelo ambiente, como também modelam esse ambiente. Então, partindo para a nossa realidade, né, nós, enquanto seres, né, enquanto cidadãos, nós podemos agir, né, ativamente, modificando a sociedade que está ao nosso redor, mas ao mesmo tempo a gente também é modificado por essa sociedade, né? Essa é a proposta do materialismo dialético, né? É aí justamente que está a ideia de dialética. Então, pessoal, é importante a gente entender que
a dialética, né, não é só pensamento. Ela não está presente apenas no pensamento, mas ela também é realidade, né? Ela é prática. Por isso, pensar, né, no conceito de dialética, principalmente aí tomando por base o materialismo marxista, né, é pensar em teoria, mas uma teoria que se manifesta em uma prática, né? E uma prática que, por sua vez, existe, né, moldada por uma teoria. E é importante ressaltar, né, que a ideia principal da dialética é de que nada é fixo, né? Nada é imutável, né? Tudo está em constante transformação. A gente pode perfeitamente fazer uma relação com a praxis, né? A ideia de praxis. E quando a gente leva para o universo educacional, a gente fala, por exemplo, em praxis docente, né? Então, a prática do professor, só com a prática, né? Que por sua vez dá origem aí a uma reflexão sobre ela, né? E vale lembrar também que essa prática também vem de uma reflexão. Ou seja, é como se nada surgisse do nada, né? Sempre algo dá origem a algo posterior, né? Então, quando a gente diz que eu tenho uma prática que, por sua vez, se reflete em uma reflexão, né? Uma reflexão sobre essa prática, e essa reflexão sobre essa prática, por sua vez, vai dar origem a uma nova prática, porque houve aí uma intervenção. Essa nova prática, devido às mudanças que ocorrem na sociedade, né, vai precisar ser alterada, né, e essa alteração vai se dar por meio de uma reflexão, né? Então, eu tenho uma nova reflexão sobre uma nova prática, que por sua vez vai dar origem, né, a uma nova prática, ou seja, é um processo cíclico, né? Não é um processo fixo, não, é como se nada fosse imutável. Por isso, né, que a hipótese fundamental da dialética é de que não existe nada eterno. É a valorização, né, do sendo em detrimento do ser, né? Então é como se a gente estivesse, né, em constante movimento, né? É como se a gente estivesse sendo, né? Então, pessoal, Luiz Carlos Freitas, né, se utiliza do materialismo histórico dialético, né, para abordar esse universo, né, que é justamente o da pedagogia e didática, no trabalho pedagógico e da didática. No entanto, como ele muito bem diz, é necessário atualizar alguns conceitos, né, algumas categorias que o materialismo dialético nos traz, né? Uma vez que houve mudanças profundas no capitalismo em relação ao capitalismo da época de Marx. Portanto, não se trata aí, né, de uma adoção, né, digamos, ipsis literis, né, do materialismo de Karl Marx. Continuando o que a resenha nos traz, né, justamente agora a divisão da obra, né, a obra está dividida em 3 capítulos. No primeiro, dialoga com autores brasileiros, os quais possuem uma tradição de pesquisa e ensino no campo da didática e na organização do trabalho pedagógico. Embora não pretenda classificá-los em correntes e tendências políticas e pedagógicas, o conjunto e o período das obras estudadas os vinculam à didática fundamental, à pedagogia histórica crítica e à pedagogia dos conflitos sociais. Assim, a didática fundamental, emergente nos anos 80, concebe a educação como um fenômeno multidimensional que possui diversos estruturantes que devem ser articulados, compreendendo a escola em suas inter-relações. Esta contrapõe-se à didática instrumental, hegemônica nos anos 60 e 70,
baseada na neutralidade, racionalidade e no formalismo didático. No entanto, adverte o autor, os textos destas autoras possuem uma perspectiva crítica, mas não apresentam proposta alternativa à atual organização societária. Então, pessoal, nós temos aqui alguns conceitos, nos quais nós devemos prestar um pouco mais de atenção, Primeiramente, nós temos aí a ideia, de que há 3 influências fundamentais que contribuíram, para as propostas das obras que foram estudadas por Luiz Carlos de Freitas, Nós temos primeiramente aí a didática fundamental. Esse conceito de didática fundamental foi apresentado por Vera Kandal na década de 80, justamente um período em que a didática era vista como algo inútil. E nunca é demais lembrar, que nas décadas de 60 e 70, devido também ao regime militar, sob o qual nós vivemos, de certa forma, acabava silenciando discussões no que diz respeito à educação. Paulo Freire, por exemplo, teve de ser exilado, foi para o Chile, mas já na década de 80, no início da década de 80, com os primeiros indícios de um processo de democratização do país, nós vamos ter o resgate desse campo, que é a didática, com foco em um tema crítico, crítico no sentido de ser importante para o atual momento, que é justamente a política. Então, contrapondo-se à ideia de uma didática meramente instrumental, Maria Kandal acaba propondo uma ideia de didática que esteja envolvida, com a política. Não política no sentido de partidarismo político, mas política em sua própria acepção etimológica, Política como significando um ato de cidadania, Político seria justamente o cidadão, Então, se eu sou um político, eu sou um cidadão. Eu participo ativamente das decisões da sociedade onde eu vivo, Então, a didática ela passa a ser vista, aí na década de 80, com Maria Kandal, nessa perspectiva política. E daí que nós vamos ter o conceito, na nomenclatura, de didática fundamental, até mesmo para se contrapor uma ideia de uma didática inútil, que era vista aí, nas décadas anteriores. E nós temos aí algumas características desta didática fundamental, como o centro da temática está as dimensões técnica, política e humana, Então nós temos aqui um aspecto da integralidade, se relaciona bastante com a educação integral, uma educação sob os moldes, de Antônio Gramsci. Pois bem, além da didática fundamental, nós podemos ver também na obra, a pedagogia histórico-crítica. E falar de pedagogia histórico-crítica, é também falar de Dermeval Saviani, E ao utilizar esse conceito de pedagogia histórico-crítica, Dermeval diz que essa pedagogia tem esse caráter histórico, porque a educação, sob essa perspectiva histórica, se insere na sociedade, podendo contribuir para a sua transformação. Ou seja, nessa perspectiva da histórica, a proposta é justamente transformar a sociedade e não produzir uma mera reprodução dessa sociedade, E a gente sabe que quando a proposta é meramente reprodutora, nós temos aí os interesses de manter as desigualdades, a opressão e, claro, manter no poder aqueles que já se perpetuaram. Portanto, a ideia
de uma pedagogia que seja histórica é justamente essa, né? Ter essa convicção de que pode, de fato, né, agir como um transformador da sociedade. Essa pedagogia também vai ser crítica, né, porque justamente traz uma consciência de que a sociedade, de alguma forma, acaba trazendo determinantes, né, para a educação. Então, é crítica porque todos nós temos consciência, né, de que há fatores que contribuem para a manutenção do status quo da educação, né, e, consequentemente, do poder daqueles que o detêm, né? Então, a gente tem consciência disso, e por ter consciência disso, né, a gente acaba empregando uma luta contra-hegemônica. E ter uma luta contra-hegemônica, né, é combater as pedagogias tradicionais, é combater a pedagogia tecnicista, é combater também, né, as propostas do neoliberalismo. E, resumindo esse método, né, nós temos aí 5 passos importantes, né, para o desenvolvimento do educando. No primeiro passo, nós temos a prática social. No segundo passo, a problematização, né? Surgem aí os questionamentos diante dessa prática social. No terceiro passo, nós temos a instrumentalização. No quarto passo, a catarse. E no quinto passo, a prática social. E a filosofia que embasa a pedagogia histórico-crítica é justamente a do materialismo histórico dialético, preconizado por Karl Marx. Então nós vimos aí a didática fundamental, né, com essa proposta aí nos anos 80 de se juntar, né, com a política, né, mais uma vez, não política no sentido do partidarismo político, mas sim no sentido de aproximar didática, né, e práticas de cidadania. Nós temos posteriormente a abordagem da pedagogia histórico-crítica, né, com Dermeval Saviani, e vimos também a influência da filosofia do materialismo histórico-dialético, né, nessa proposta da pedagogia histórico-crítica. E agora nós temos aí a pedagogia dos conflitos sociais. E um nome importante, né, nessa pedagogia dos conflitos sociais é do professor Oder José dos Santos. Nessa pedagogia dos conflitos sociais ele faz uma crítica muito forte, né, ao modo de produção capitalista, trazendo aí a caracterização desse sistema econômico, né, onde o mundo é dividido em classes, quem possui e quem não possui os meios de produção. E tratar a pedagogia dos conflitos sociais, né, envolve primeiramente diagnosticar as causas, os perigos e danos, né, dessa exclusão que o capitalismo proporciona. E alguns conceitos, né, estão muito presentes na abordagem dessa pedagogia dos conflitos sociais, né? Conceitos esses, né, que vêm aí da proposta do capitalismo, né, e que não devem ser deixados de lado no trato da pedagogia, né, que são justamente a concorrência, o monopólio, colonização, imperialismo e alienação. E os parágrafos seguintes da resenha, né, trazem informações que se relacionam muito bem com o que nós falamos aqui sobre as influências, né, que tiveram as obras investigadas. Então vejam só, a didática fundamental emergente nos anos 80, como nós vimos, né, concebe a educação como um fenômeno multidimensional, que possui diversos estruturantes que devem ser articulados, compreendendo a escola em suas interrelações. Esta, né, a didática fundamental, contrapõe-se à didática instrumental, hegemônica nos anos 60 e 70, baseada na neutralidade,
racionalidade e no formalismo didático. No entanto, adverte o autor, os textos destas autoras possuem uma perspectiva crítica, mas não apresentam proposta alternativa à atual organização societária. Então, Luiz Carlos de Freitas, diz que, apesar de ter ocorrido um avanço no que diz respeito ao trato da didática, um avanço aí na década de 80 em relação às décadas anteriores, esse avanço veio com a didática fundamental. No entanto, esta didática fundamental não foi suficiente para justamente propor mudanças significativas. E essas mudanças vão ser justamente propostas pela pedagogia histórico-crítica, com aí tendo o principal representante, Dermeval Saviani. E ele continua. Já em relação à pedagogia histórico-crítica, aponta as incoerências presentes na teoria defendida por Libânio, consubstanciada na pedagogia crítico-social dos conteúdos. Libânio toma a escola capitalista como referência para encontrar sua unidade de análise na didática, a categoria aula, sem criticar esta forma de organização escolar. Através do triângulo didático clássico, professor, aluno, matéria, supõe que a matéria, conteúdos críticos sociais, realize a mediação professor-aluno. Para Freitas, e daí vem a crítica que ele faz a Libânio, Libânio desconsidera o caráter histórico do fenômeno aula, substituindo o trabalho material produtivo pela verborragia do professor, caindo no formalismo didático e indo, ao inverso de Saviani e da consciência filosófica, ao senso comum. Posteriormente à pedagogia histórico-crítica, nós temos aí a pedagogia dos conflitos sociais, que traz uma perspectiva onde a escola está mais inserida nesse âmbito capitalista, de reprodução das desigualdades, e como proposta de mudança, segundo a pedagogia dos conflitos sociais, essa mudança deve partir da prática dos trabalhadores. E só assim nós teríamos uma nova totalidade social. No segundo capítulo da obra, o autor desenvolve uma discussão em torno dos parâmetros teórico-metodológicos utilizados em sua pesquisa, criticando a perspectiva fenomenológica e positivista, afirma que o materialismo histórico dialético supõe rigor nos processos de observação, no esforço para construir ou reconstruir a percepção dos atores da instituição. O cerne do procedimento metodológico diz respeito à construção, no pensamento, do desenvolvimento das contradições da prática, incluindo suas possibilidades de superação. Então, como nós já vimos anteriormente, Luiz Carlos de Freitas se utiliza aí da proposta do materialismo histórico dialético, para fazer as suas abordagens. E é justamente aí que nós podemos ver, nesse capítulo 2, a presença desta proposta em sua obra. No último capítulo, desenvolve uma discussão em torno da categoria avaliação objetivos, concebida como elemento-chave para a compreensão-transformação da escola capitalista. Os estudos dele apontaram que no contexto da prática pedagógica há a existência do tripé avaliativo, avaliação instrucional, disciplinar e de valores. O poder do professor ergue-se a partir deste tripé, onde o aspecto classificatório é apenas a ponta do iceberg. Constatou-se também o papel preponderante da avaliação informal ou espontânea na produção de juízos e na confirmação do sucesso/fracasso escolar dos alunos. O juízo construído pelo professor é amparado em uma ótica de classe, concepção de homem, educação e sociedade, e é um modelo de aluno que legitima a atual organização societária.
Então, pessoal, nós temos aqui um papel muito grande, né? Na verdade, um papel até central, dado por Luiz Carlos de Freitas, né? A avaliação como um fator muito importante para a transformação no sistema educacional. Como ele muito bem diz, a avaliação ela pode reproduzir ou produzir juízos de valor, né? Juízos, como consta aí, construído pelo professor. Mas, na verdade, esse juízo que é construído pelo professor possui características, né, do paradigma dominante. Então, se o professor, né, e os alunos vivem em um ambiente meramente classificatório, né, onde os aspectos quantitativos são mais importantes, esse juízo de valor vai ser permeado por essas crenças ligadas à ideia de classificação, exclusão, né, reprodução. Então, a avaliação vai se dar justamente seguindo esses critérios. E como é que a gente poderia justamente fazer a mudança nesse processo avaliativo, né, que é o ponto central aí na obra de Luiz Carlos de Freitas? Justamente mantendo as classes populares no interior da escola, como ele muito bem diz, né? Trata-se de um passo inicial importante. E, juntamente com isso, né, há também a proposta da transformação do PPP da escola, né, do projeto político-pedagógico da escola, que deve trazer noções importantes, né, sobre o próprio ato de avaliar. Agora, que esse ato de avaliar, que essa avaliação, né, tenha como características as propostas do materialismo histórico dialético, que valoriza o sendo em detrimento do ser, ou seja, que valoriza mais o processo. Então, vejamos aí o último parágrafo desta resenha. Conclui o trabalho demonstrando que a luta pela manutenção das classes populares no interior da escola é um passo inicial importante. Mas é necessária a transformação do projeto político-pedagógico da escola, tirando proveito da contradição reaberta entre educar e explorar. Consideramos que o autor manteve neste estudo uma coerência com o referencial teórico-metodológico adotado, compreendendo a organização do trabalho pedagógico escolar em suas contradições e possibilidades de superação no contexto social. A obra traz uma importante contribuição ao repensar crítico da didática e a formação dos profissionais da educação, ao desconstruir o discurso de educadores vinculados ao campo da didática, mostrando seus avanços e limites teóricos. Ao apontar a avaliação como categoria-chave na compreensão/transformação da escola capitalista, demonstra a real função desempenhada pela mesma, destacando as possibilidades e limites de superação e resistência à lógica excludente da atual organização societária, no contexto da organização do trabalho pedagógico e escolar.